Então há 2 anos caiu essa ficha que eu falei assim, caraca, porque antes eu queria ensinar as pessoas a fazerem conteúdo de humor sobre os seus nichos. Eu posso, qualquer coisa que me correlacionar, eu vou conseguir criar, porque eu gosto dessa energia de conectar uma ideia na outra, eu vou fluindo. Mas não tem como ensinar isso se a pessoa não realmente quiser. Vou falar um negócio que pode ser preconceituoso, mas, cara, você. E na minha opinião, é bem mais difícil encontrar mulheres engraçadas. Buenas, seja bem-vindo a mais um podcast do Além do CNPJ. Primeiro de tudo, muito obrigado por estar aqui para trocar essa ideia de empreendedorismo na vida real. Do meu lado, o novo friorento aqui do nosso estúdio. Boa. Você tá com frio, Bertão? Nossa, semana passada eu passei, semana retrasada, eu passei um frio dos infernos aqui agora. Já vim de blusa. Vim preparado. Vim de blusa, não, vim de inverno mesmo. Não é por causa disso não que vocês vão deixar esse ar-condicionado gelando aqui, senão eu tô fudido. Mas, cara, Bertozzi mais uma vez nos coroando aí pra gente fazer um baita de uma entrega ferrada de conteúdo bacana aí pra vocês. E na nossa frente tem um cara, gente boa pra caramba, troca ideia, super bem, de novo. Que vontade de trazer um pouco do que a gente conversou nos bastidores pra cá. É isso. Porque é o offline, né? A quebra de gelo a gente faz aqui no offline. Quando a gente começa aqui, a gente já tá em casa. E é onde saem as pérolas, né? É onde que o negócio tá afina sendo ali, E, cara, o cara que tá aqui na nossa frente... É um papo que a gente vai ter que eu vou conseguir me aproveitar bastante desse assunto, porque eu sou um cara, já falei muitas vezes no Além do CNPJ, sou um cara tímido, sempre fui um cara tímido, e o Além do CNPJ foi a minha grande provocação. Comecei de maneira que eu não aparecia no começo, até 10 mil seguidores, ninguém sabia quem eu era, e aí quando a página começou a pegar atração, as pessoas perguntavam mais quem eu era do que outra coisa, sobre empreendedorismo. Cheguei a desistir da página, porque eu não queria aparecer, só que a dor de desistir passou a ser menor do que a dor de aparecer. Foi quando apareci. Tinha vergonha de fazer story na frente da minha esposa. Eu tava gravando um story na sala, minha esposa aparecia, eu fechava o celular. E hoje não ligo mais, faço story onde precisa e tudo mais, mas graças ao quê? Há muita tentativa e erro, há muito... É fazer mesmo, se colocar à prova. É isso. Né? Hoje em dia fazer palestra, fazer um story, se eu precisar fazer um story aqui na frente de vocês, eu vou fazer. Não é normal. Não, continua não sendo normal. É isso que eu ia falar. Eu também, pra mim, não é normal. Nunca foi muito normal fazer na frente da galera, mas eu sempre fiz pra poder tirar aquele negócio. Exato, a primeira assim, tipo, começa e aí vai embora. Aí você sai, não sei o que e tal, aí desencana. Isso, mas o negócio não é tão simples. Mas não é simples. Eu fiz publicidade, eu sempre falei que ia estar por trás das câmeras. Monitorando por trás das câmeras, as grandes marcas, não sei o que e tal, os bastidores. Aí, no final das contas, eu não gostava muito de ficar estudando, fazendo as coisas. Então, todo mundo me punha pra apresentar. Eu gostei de estar na frente, de apresentar, porque eu pegava tudo o material, ia fazia lá meu show, apresentava, e a galera falava, não, você tem que estar na frente das câmeras, então e Bertozzi, não é normal. Não é normal. Não fica assim, que é uma coisa que a gente vai trocar ideia hoje. Que ele se apresenta, ele se intitula como um ex-tímido. Eu não sou um ex-tímido. Eu continuo tímido. Eu sou tímido. Eu continuo tímido. Mas eu quebro a minha timidez na hora que eu preciso. Eu faço forçado. É isso. Então, se tem como ser ex-tímido, qual é o caminho? Porque eu preciso chegar ali. Eu preciso chegar ali. Ó, a gente já tá fazendo um podcast à parte aqui, mas é legal sentir aquele friozinho na barriga quando você vai entrar numa palestra, né? Te dá uma... Você fala assim, caraca, eu vou, não sei o quê. Você pode ter 5 pessoas ou 1 milhão de pessoas. Sempre dá o friozinho na barriga. É a mesma coisa. Você começa aquele friozinho, aí depois a hora que você começa, você fala assim, nossa. Destrava, adianta. Aí você olha o negócio e fala, falta 5 minutos. Fala, pô, já passou um monte de coisa, já preciso falar 10 mil coisas. E aí só o grande sofrimento é prévio. É isso. Porque em cima do palco você às vezes entra no flow. É muito doido. E o cara que tá aqui na nossa frente, a gente vai conseguir ter esse bate-papo, a gente vai conhecer um pouco da trajetória dele, de um ex-tímido, que hoje o cara faz até stand-up, é isso? É isso. Mas sabe o que é o mais legal? E tá na tendência, porque é o Founder-Led Marketing, é o quanto você tem que aparecer, o Founder-Led Growth, né, marketing, quanto que você tem que aparecer, o quanto que você tem que se projetar nas redes sociais, não só nas redes sociais, acho que em todos os movimentos que você faz, porque as redes é um ponto de captação, ou seja, uma avenida gigante. Total. Mas, pô, você tá num evento, você tá numa palestra, você tá numa outra dinâmica, como que você se relaciona, como que você se apresenta pras pessoas, né, como que você Porque quando você fala isso, muita gente já vem na cabeça o seguinte, eu preciso ser o blogueiro da minha empresa, e não é isso, é produzir conteúdo. É o que você falou, às vezes você tá no evento, você faz um vídeo, pessoal, tô aqui no evento, cara, 3 dias de muito conteúdo, deixa eu passar um pouquinho pra vocês do que a gente viu. Isso. Cara, não é você virar blogueiro. É visão, é você conseguir colocar a sua cara à tapa e produzir conteúdo. Tem uma coisa que eu gosto, uma frase que eu gosto eu transbordo aquilo que eu sei pra quem quer colher. E eu colho de quem quer transbordar. Cara, nada mais é criação de conteúdo ou exposição que é transbordar aquilo que você conhece, aquilo que você sabe.
quem quer recolher, recolhe. Ou seja, quem quer seguir, quem quer estar perto, quem quer sentar contigo, vai sentar. Entendeu? Quem não quer, tá tudo certo. Tá tudo certo, exato. E aí a gente colhe, ou seja, eu sigo, eu trago oportunidades de quem eu gostaria de colher esse conhecimento. Então... E hoje, 2 tímidos, então? 3. Um é esse. Estamos aqui com o Fernando Sardinha, meu brother. Tamo junto, gente. Obrigado. Seja Que honra. Seja muito bem-vindo. Cara, que história é essa de ser esse tímido? Dá um overview de quem é você, o que você faz, da onde você veio. O Fernandinho... nasceu aonde? Como era a tua referência, pai e mãe? Dá um overview da tua vida tímida, do antes da timidez, depois da timidez, né? Dá um overview pra gente contextualizar a tua vida aí e começar a gente trocar essa ideia. Antes de tudo, muito obrigado pelo convite. Que honra estar aqui. Mesmo. Cara, É diferente, né? Não, agora você levou a expectativa lá em cima, que eu não posso gaguejar, nem posso falar nenhuma palavra errada. Você tá falando, nossa, ele é profissional de comunicação e tá falando errado gaguejando. Mas eu estou muito feliz mesmo de estar aqui, porque eu entendi na dor o meu propósito. E eu sinto, assim, com muita clareza os meus caminhos daqui pra frente, que é justamente destravando a comunicação das pessoas. Porque quando a gente destrava a nossa mensagem, a gente alcança quem quer e transborda pra quem quer colher, como o Bruno falou lindamente. Que honra estar aqui. Que prazer estar falando com essa audiência maravilhosa. Que estúdio lindo. As câmeras cara pra caramba, mas muito linda essa qualidade. Muito feliz de estar aqui. Eu sou de Brasília. É mesmo? Sou de Brasília. Tava lá ontem fazendo um evento, inclusive. Você voltei. mora lá ainda? Não, mudei aqui pra Alphaville, tem um mês. Boa. Tô por cá, já tô... Recém-chegado. Recente, já tô me sentindo assim, desumilde. Já tô... Ele conhece toda a patotinha também de Brasília. Lá. Só tá de... Não. Não. Nunca Mas já tive... entrevistou uma galera aqui, Sempre tive dinheiro só em bancos públicos. Entendi. Banco privado nenhum. Mas tô muito feliz mesmo de estar aqui. Eu sou de Brasília e meus pais são professores aposentados, então cresci naquela referência de concurso. Total. Então, meus pais como professores, né, eu fiquei sempre ali muito focado, né, nos estudos. E aí, na minha infância, adolescência, eu fui muito magro. Então, minha timidez começou aí, porque o meu irmão começou a fazer bullying. E aí, meus primos, depois na escola. Então, eu já entrei no ensino médio com a blusa de frio. E eu não tirava. Dos 3 anos do ensino médio, 2, eu não tirei a blusa de frio pra nada. Um sol do cacete. Jogava bola, suava, aí ia no banheiro, passava desodorante, Axe, eu lembro até hoje, sabor chocolate. Aí abanava, aí voltava, suadaço. Mas eu tinha vergonha das pessoas descobrirem que eu era tímido, que eu era magro. Então isso aumentou minha timidez de uma maneira absurda. Você se escondia. Muito. Aí no final do 3º ano, tive uma circunstância de... Eu sempre fui o segundo e o primeiro melhor aluno aí da sala. Um colega que passou em medicina, foi na direção e falou assim, olha, tem uma galerinha que tá atrapalhando o rendimento da turma. E aí o professor tirou tipo uns 9 mau elementos. Aquela galera lá do fundo da sala que ficava rodando caderno no dedo, que tinha todo esse rolê. E ali, essas pessoas, né, trazendo assim como referência das cadeiras, né, que a psicologia fala, essas pessoas faziam referência ao meu irmão, aos meus primos, que sempre podiam me zoar porque eu era magro. Então, quando eles saíram da sala, isso foi no finalzinho do 3º ano do ensino médio, eu me senti assim um pouco mais solto. Aí eu comecei a fazer piada na sala de aula, eu comecei a brincar. Então aquelas piadinhas bobas de ensino médio... Você começou a fazer bullying com quem? Então! Só uma vez que eu fiz, mas a maioria das vezes é porque tinha uma menina que ela era muito magra, eu também era magro, então eu tinha referência. Eu falava assim, nossa, ela vai casar... Tinha que escutar alguém. Agora... Desculpa, agora Desculpa, Stephanie, depois de 20 anos. E aí eu comecei a fazer essas piadinhas na sala de aula, tipo na aula de português, eu levantava a mão e falava assim, professor, cimento é um substantivo concreto? Essas coisas bobas. E aí eu comecei a interagir e eu comecei a, tipo assim, achar legal o fato de buscar a interação das pessoas e fazê-las rir. Então eu fui quebrando a minha timidez através da comédia. E aí foi vindo uma volúpia de quero subir ao palco, quero fazer stand-up. Porque eu decorava os CDs de piadas do Costinha, do Espanta, do Adamastor Pitaco. Eu decorava os CDs de piadas. E aí eu mandei uma mensagem para um comediante, o Rei Bianchi, ou depois o Marco Zeni, lá em Brasília. Aí eu fiz, 2013, a primeira apresentação de stand-up. Então eu era... 2013. Caramba. A primeira apresentação. Você tinha quantos anos, né? Tinha 18. Hoje eu tô com 31. Que legal. E aí eu fui na cara e na coragem, foi excelente a apresentação, foi muito massa, extremamente magro do cacete, mas foi muito legal, muito divertido, e ali eu me encontrei. Então eu comecei dali a empreender, porque ser artista é empreender na tora, né? Você tem que se divulgar, tem que se vender, tem que prospectar, tem que fazer um monte de coisa. Então eu fui quebrando a minha timidez
fazendo as pessoas rir. E aí eu fui entendendo. Hoje, olho pra trás com a engenharia reversa, é super normal. Mas na época não. Mas quando você ri de você mesmo, é onde o autoconhecimento e a autoaceitação começam. Quando você ri de você mesmo. Mas não necessariamente... Bom, enfim, tem que ser uma piada, né? Porque não tem jeito de você rir de você mesmo. De você mesmo, dos seus defeitos. Você ri dos seus defeitos, das dificuldades. Das suas dificuldades. Você começa a se entender. Você começa a se entender, se aceitar e deixar mais leve. Porque o humor tem essa potência de quebrar a tensão. Isso contra bullying, inclusive, é o que funciona. Sim. Eu sempre... Porque o meu nariz cresceu mais rápido do que eu. E não parou de crescer, pelo visto. Então, aí o pessoal lá na escola me chamava de Napa. E o meu apelido é Napa até hoje. Tem pessoas que me conhecem por Napa. Porque pensa que ele já é grande. Agora pensa que ele cresceu... Ele cresceu antes de tudo. Então, mano, era um nariz e uma pessoa em volta. E aí, mano, minhas fotos de 14 anos, mano, só era nariz. Caraca. Verdade. Ele já é grande, mas imagina que, meu nariz foi na frente. E aí, o que eu fiz? Foi exatamente essa estratégia. Como eu era bem zoeiro também, eu gostava de um bullying mais leve. Eu não fazia um bullying tipo de escrachar a pessoa. Quando eu sentia que a pessoa não gostava ou ficava com cara de sem graça, eu sempre recuei, assim. Nunca fui aquele cara maldoso. Mas sempre era zoeirão. E o que começou a acontecer? Quando os caras começaram a me chamar de Napa, eu abracei esse apelido. E já era. Melhor Nunca antídoto. zoaram. Melhor. Nunca zoaram, porque no final das contas eu abracei. Joga no Napa, bora! Escrevi Napa na camiseta do futebol, entendeu? É isso. E é isso. E já era. Então o melhor jeito é assume logo o bichão, porque já era. O engraçado do apelido é o cara não gostar. Exatamente. É o cara não gostar. Mas você nunca faz piada de alguma coisa que a pessoa gosta, porque senão ela vai rir junto, não vai ter graça Isso faz parte do autoconhecimento. de incomodar, né? Porque a piada gera esse incômodo. E não é que isso me incomodava na minha adolescência. Não gostava de ter nariz grande. Só que eu falei, não pode se eu não jogar o jogo, eu tô fora. E aí isso fez com que, de fato, isso cada vez ficasse menor. E eu parasse de ligar pra essas coisas. Não menor o nariz. Não, mas... não. Apesar que eu já tinha, esses dias assim, uns 4 anos atrás, eu tenho uma carne esponjosa. Aí eu fui no médico, na otorrino, e ele falou, vamos fazer a cirurgia pra tirar a carne esponjosa? Se você quiser também, já dá pra melhorar. Tem que contratar uma empreiteira pra tirar essa cara. Aí eu falei, bicho, isso aqui eu perco minha marca registrada. Mas é isso, é rir de si mesmo, cara, no final das contas. E pra adolescente isso é uma estratégia. Sim, total. Pra mim. Porque você rir de você mesmo é como o melhor antídoto do bullying e você vai aprendendo a fazer um bullying reverso com os outros. Então você vai equilibrando. Mas quando a pessoa, a criança ali, não quer e vai intensificando, nossa, isso causa problemas psicológicos absurdos. Eu tive um problema psicológico por conta disso na questão da autoestima. Então, pela magreza que eu me escondia, nossa, eu tive assim, no início da fase adulta, demorei a transar pela primeira vez com a mina, porque eu ficava inseguro. Sim. Então, assim, isso foi uma coisa que acarretou ao longo da vida. Mas... E é foda, porque a adolescência, o quanto a gente é inseguro na adolescência, diz muito sobre sua vida adulta. Demais. Muito sobre sua vida adulta. É isso. E a adolescência é um período difícil para o homem e para a mulher. Aquele mundinho de 30 pessoas ali na sala de aula, parece que é tipo assim... Exato, é a vida. É a vida. Aquilo é a vida. É foda. E toda a viagem, todos os passeios que você faz, você tem o grupinho, se você não é do grupo, isso aqui. E aí, eu lembro que eu jogava bola. Então eu me escondia na bola, porque eu não era o pop. Aí eu me escondia na bola, ou seja, eu era o melhor de jogar bola. Então eu focava em ser o melhor de alguma coisa, porque eu tinha que ter o destaque. Né? E é isso que você vê, a gente acha a zona, mas você acha que é muito isso, né? Achar a zona de potência, se encontrar num lugar de... E usar isso como muro. E usar isso como estratégia. No meu era cola, que eu dava cola pras meninas, bonitinho, eu passava... Consegue fazer isso, se esconde atrás da inteligência. Era só zona de excelência, a minha não era. Agora, de respirar, esse cara sempre foi bom. O ar da minha sala era meu. Alguém peidava e falava, vai, Felipe, elimina. Vai, Felipe, respira aí pra passar aí logo. Muito bom, excelente. Excelente. Mas como que você quebrou a timidez no palco? Porque é um desafio também, né? Imagina que você tinha timidez, por mais que tivesse toda aquela dinâmica, tinha palco. E mais do que isso, a sensibilidade ou maturidade de com 18 anos, você se colocar à prova. Uhum. Porque assim, eu comecei além de CNPJ com 30. Eu já tinha uma certa maturidade de falar, porra, deixa eu parar de me esconder atrás dessa timidez e deixa eu me colocar à prova. Uhum. Você fez isso com 18. E outra, o meu foi fazer vídeo pra internet. O seu foi subir num palco pra fazer a galera rir, que é muito mais difícil. Muito mais difícil. Como que foi esse processo, assim? Foi intencional
Ou foi meio que você tinha vontade de fazer, a timidez te atrapalhava, mas mesmo assim você foi? O palco, ele foi muito instintivo. Eu gostava de causar... Quem fala essa frase também é o Ricardo Pereira Araújo, um grande comediante, escritor português. E aí ele fala isso também, que ele achava interessante ver que ele conseguia despertar reações nas pessoas só com as palavras, sem tocá-las e sem chegar perto. Então, achei interessante também esse fato de, poxa, eu posso gerar um sorriso, deixar a pessoa mais feliz só com as palavras. Então, foi muito instintivo. Eu gostar de ir pro palco, fazer piada de mim mesmo, ver as pessoas felizes, isso foi totalmente instinto. Agora, intencional nesse processo foi que eu comecei a conhecer pessoas aleatoriamente nas ruas. Então, eu entrava numa loja aleatória e super nervoso, respirando assim, pupila dilatada, o coração acelerado, eu entrava numa loja e falava assim, oi moço, tudo bem? A minha tia tá vindo de Fortaleza, ela tem mais ou menos sua estatura, ela queria um vestido assim, rosa fluorescente, tem? Ali eu buscava, você tem com floral aqui? Eu começava a criar situações com pessoas aleatórias. Aí vi uma menina bonita numa loja de celular, eu parava, meu coração assim, esturricando, eu parava pra falar com ela, eu te achei muito bonito, tô indo viajar agora, você me passa o teu telefone? E eu começava a criar situações... Cara, você gravava isso ou você não? Sozinho. Mas de onde veio essa Cara, provocação? não Veio sei. do curso de stand-up? Tipo assim, o stand-up continuou, eu continuei fazendo 2013, 14, 15, 16, 17, continuando, mas paralelamente eu fui fazendo isso... Foi um insight seu? Foi, acho que foi, não sei qual foi o ponto que me gerou esse start, mas foi natural. Porque isso é inteligente pra caramba. Você parar pra analisar isso aí, é ensaio. É ensaio. É ensaio. É ensaio. É um ensaio, mas um ensaio... É um ensaio doideira. Não é ensaio qualquer, ensaio é a vida real. Inclusive, dependendo do produto, dependendo de como eu estou conduzindo com a pessoa, eu gosto de colocar ela pra fazer isso. Porque na prática, a gente tem que ser da inércia, a gente tem que parar de pensar tanto e fazer mais. Então, quando eu comecei a exercitar isso, hoje fazendo uma engenharia reversa, é como se você criasse situações que as pessoas não sabem que aquilo é real ou não. Só tá na sua cabeça. Sim. Então, deixa fluir, vai, que ninguém vai te julgar. Sim. A pessoa não sabe se aquilo é verdade ou não. Então, eu fazia interações que não geravam nenhum constrangimento pra pessoa e não causavam nenhum prejuízo. Então, eu só fui fazendo. E a vida é isso. A vida não tem roteiro. Então, eu parava de pensar e fazia mais. Caralho. E foi muito legal, porque isso me deixou mais seguro mesmo. Não, fudido. Pra poder conhecer Puta menina, ideia, puta fazer networking, pra poder vender. E eu comecei também nessa época, eu precisava divulgar meu próprio show. Então a gente fazia os flyers. Uhum. E eu divulgava os shows nos bares, interagia com as pessoas e de noite ainda tinha um show. Caralho. Então eu começava a animal. fazer tudo isso. Eu fui me encontrando de fato, sabe? E faz sentido, porque isso aí, só de pensar em fazer isso já me deixa doido. Assim, a minha timidez já ataca. Não, Sabe? a gente tava outro dia, a gente saiu na rua outro dia, a gente tava descendo, É. né, a rua. Aí ele, calma aí que eu vou parar pra uma pessoa aqui. Eu falei, caraca, sabe quando você começa a se sentir já incomodado? O cara vai parar. vergonha ali. Não, o cara vai parar pra perguntar uma coisa aleatória que a gente tava conversando. Eu falei, que merda que é isso? Assim, Perguntei, eu não lembro. não acabou não perguntando, porque passou aí não sei o que, escapou. Graças Aí, a Deus. Foi, aí no restaurante ele já fez uma piada, já começou a falar, fingiu que era português pro Exatamente. cara, fingindo que queria um vinho português e não tinha português. Vixe, aí foi uma sacanagem, mas... Por fim, acabei pedindo um suco de tomate. Tu gosta de um suco de tomate? Cara, então, pra você conseguir já sustentar uma dessa, é pior ainda. Não, então, é isso. Porque E o cara- ele vai sustentando assim ao longo... O cara É tipo o impostor. Já viu? Mas É, você- Daniel Zuckerman, isso. Não, e exatamente. pior que ele pediu um suco de tomate, ele nunca tinha gostado de suco de tomate, pediu um suco de tomate, ficou zoando o almoço inteiro suco de tomate. E tomei todo E tomou tudo ainda. Sabe? Ainda fez story pra caramba. E é isso. Eu gosto disso. Por exemplo, teve uma época, eu tenho uma prima que ela fez teatro e seguiu carreira. Virou programadora, mas ela fez teatro. E aí eu lembro que eu tava falando com ela sobre a minha timidez. E ela falava que um dos exercícios do teatro que ela fez sobre enfrentar a timidez era justamente criar situações. Só que eles criavam umas situações um pouco mais complexas, assim. Por exemplo, ó, que loucura. Eu lembro de um dos exercícios que eles fizeram e a gente era adolescente, que ela tem um pouco mais nova que eu, mas quase minha idade. Eles se vestiram de mendigo Caramba. e foram pedir grana na rua, nos faróis. Mas você sabe que isso é muito doido, né? Porque chegou Sabe, uma... tá entendendo o quanto a sua cabeça tem que... Porque, cara, você quebra um pouco do ego e tudo mais, você se coloca na posição e todo o dinheiro que eles arrecadaram, eles doaram para uma instituição de Mas caridade. Muito lindo. Mas tá entendendo? Tem uma coisa muito doida, eu tava não sei se era na França ou na Espanha, não sei, com a minha esposa viajando, e eu vi uma moça pedindo dinheiro assim na rua. Juro, minha esposa até zoou até hoje, mas eu ajoelhei do lado dela assim e comecei a pedir, sabe? Minha esposa olhou e falou, o que você tá fazendo? E aí a galera olhava meio que
não sei se por, sei lá, por piada, se alguma coisa, eles iam e davam dinheiro. Caralho. E deram uma graninha lá, eu peguei, dei a graninha e levantei e fui embora. Mas sente que você... Assim, pra mim, eu senti que eu estava numa zona de conforto ali, porque ninguém me conhecia. Dane-se, se alguém passasse, olhasse, ninguém ia me julgar. Isso em São Paulo. É isso. Se passa alguém conhecido, vai me julgar, vai entender como que fica a minha imagem. Sabe quando você começa a trazer um monte de contexto, que a hora que você sai da sua zona... E a timidez é isso. É você projetar um monte de futuro julgamento que nem sabe se existe. Você começa... Agora, como você transformou isso em negócio? Porque isso virou negócio, virou seu business principal. Sim. E você é esse tímido de verdade? Sim, hoje eu tenho 0. Mas zero. Aham. Zero. Qualquer coisa. Completamente. Fala qualquer animal que eu imito aqui. Puta, mas, cara, eu não consigo chegar nesse lugar. Eu sou de boa, cara. Chegou um momento assim que eu posso fazer qualquer coisa, tipo, bem aleatório, né? Tipo, além do CNPJ, o maluco fazendo... Eu, tipo, eu não tô nem aí. Quando eu era tímido, meu coração disparava. Eu ficava assim com adrenalina. Mas eu chego em um momento, o meu melhor é o gato, ó. Mas isso é um pintinho, pô. Não, é um gato, aí. E o Nucio? Então chega num momento assim que eu faço qualquer coisa em qualquer ambiente que não tem disparo de adrenalina. Então, como se você fosse controlando... Cara, isso é um poder fudido. Nossa, velho, o meu disparo de adrenalina o tempo inteiro. E é legal você exagerar fazendo essas brincadeiras de imitar animal, porque isso mostra que de fato não tem. Ele não fica nem vermelho. Não fica. Se eu precisar imitar um cachorro aqui, mano, eu vou ficar da cor. Você vê que não muda o tom da voz, assim, né? Nem aquela... Só que é aquele negócio. Pra você exagerar desse ponto e não te afetar, isso te dá o poder de fazer qualquer coisa. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Se você consegue imitar uma cabra no podcast... Eu tô falando sério. Uma cabra no podcast e isso não te afeta, você não tem vergonha de fazer um podcast, de gravar no meio das pessoas. Isso já é uma barreira ultrapassada. O problema é que, como eu falei, já é uma barreira ultrapassada pra mim travar pela timidez. Mas a timidez não é. Só eu sei o quanto é difícil fazer essas coisas que as pessoas acham que eu faço de forma normal. E não é. Entendeu o que eu tô falando? Entrar num palco hoje em dia não faz eu ficar 3 dias antecedentes, os 3 dias antecedentes, de forma ansiosa. Mas nos últimos 10 minutos antes de subir no palco, bate. É isso. Pra mim fica também. mais normal. Mas bate. Na hora que eu começo a ver a pessoa me apresentando, meu coração vai pra boca. Eu também sou assim. Só que a hora que eu subo no palco e depois desencana. Mas, quebra bicho, tudo, assim. Eu não consigo fingir normalidade. No comecinho vocês falaram, né, sobre o friozinho na barriga. E o friozinho na barriga só acaba quando a gente morre. E se você não tem, você já morreu, tem que estar vivo um pouco mais por dentro. Mas é controlável, é normal. Só que se você deixar isso escalar dentro de você... Aí você já começa a atingir lá o sistema límbico, luta ou fuga. Se tá numa situação de risco, então você tem que sair. A gente sempre fica nesse negócio de fuga, né? E não é. Então você tem que ter um trabalho reverso de... Tá tudo bem, tá tranquilo, eu vou mandar bem. Toda vez que alguém te perguntar, independente da palestra, quantas pessoas tiver, tá preparado? Você responde sempre. Eu sempre falo isso. Sempre. Sempre tô. Mesmo que você não esteja, porque você vai trabalhando reforço positivo. Sua cabeça vai entendendo aquilo, né? Você vai aceitando. E hoje eu falo assim pras pessoas, independente de quem esteja no palco, independente de quem seja, pra me chamar ou pra eu voltar, ou do público, 1 pessoa ou 1.000 pessoas, ou 10.000 pessoas. O meu público maior que eu já apresentei de stand-up foi 4.000, com o Maurício Meirelles lá em Brasília, na praia. Que animal. 4.000 pessoas, foi muito massa. E ao mesmo tempo foi mais fácil do que quando eu fiz pra 5 engravatados num bar em Brasília, que só tinha 5 pessoas num bar de 70. E pessoas pingadas que nem sabiam que ia ter stand-up, e fazer show pra 5 pessoas que não queriam assistir aquilo. Isso é muito doido. Isso cria uma casca do caramba. Então, é mais difícil fazer, às vezes, para as pessoas que estão afim do que para 4.000 que querem. É porque o 4.000 você acha uma pessoa que gosta. Aí você foca naquela pessoa e você começa a trazer isso também, como reforço. É mais fácil pro público menor. E eu gosto de ter como reforço. Então, tipo, o público maior, ele é mais... aí deu um que engajou, aí você começa. Exato. Então você começa a interagir, porque esse cara começa a contagiar. É só pressão antecipada. Mas depois que sobe pro palco, o público maior, mano, não você nem sente. Eu fiz uma amizade recentemente com o Emerson Lima, um fotógrafo sensacional, incrível, que faz só fotógrafo e parcerias assim com big players do mundo todo, mas ele é meio low profile. E aí ele me falou uma parada que foi muito massa. Uma amiga dele ia subir no palco e aí ela tava muito nervosa, porque tinha umas 400 pessoas. E aí ela assim, toda tremendo e tal. Aí ele falou assim, posso falar real? Pode. Você tá assim, isso aí é soberba. Aí ela travou.
porque se tivesse 5, 10 pessoas, você tá super tranquila? Agora, porque tem muito, você tá com medo, tá com receio de falar algo errado? E aí deu um revés 3 na cabeça dela e ela conseguiu subir ao palco e dar o seu melhor ali. Então é legal a gente pensar que poucas pessoas dão um certo desafio e muitas também, dependendo da circunstância e experiência de cada um. Só que ambos, você não precisa oscilar, gerar expectativa, se vai ser bom ou vai ser ruim. Só vai dar o seu melhor. Exato. Se você só tá nervoso com o público grande é porque você não respeita o público pequeno. Isso. É soberbo. E que você respeitar o pequeno e dar o seu melhor pro pequeno é o que te dá base pra poder fazer com os grandes e aproveitar as oportunidades. Você pega um artista, um cantor, os caras que normalmente explodem são aqueles caras que quando tem casa vazia, tá fazendo show, dando o seu melhor pra 5 pessoas. Não é. Às vezes não tem ninguém. Não ele tem, tá lá cara. tocando pra ele. Ele Você tá- vai ver, e é esse artista que explode. Porque o artista, quando vê pouca gente, Nossa, caga, falou muito. esse cara não faz por merecer. Não faz. Falou Não muito. faz por merecer. Nossa, quantos histórias, Gustavo Lima, um barzinho lá em Goiânia. Nossa, Exato. sucesso demais o que ele E aí faz. você transformou esse negócio. Como que é Transformei. o teu modelo de negócio hoje? Eu Isso aí. entendi, né, nesse processo como comediante stand-up, fui pra internet como influenciador, e aí eu fui encontrando esse, como você falou, na zona de potência. Achei muito legal essa expressão que eu ouvi do João Kepler recentemente. Bem legal também, que você tem que encontrar aquilo que você é muito bom e as pessoas estão dispostas a pagar. Então, há 2 anos caiu essa ficha que eu falei assim, caraca, porque antes eu queria ensinar as pessoas a fazerem conteúdo de humor sobre os seus nichos. Eu posso, como é a minha base de criação, a criatividade ampla, qualquer coisa que me correlacionar, eu vou conseguir criar, porque eu gosto dessa energia de conectar uma ideia na outra, eu vou fluindo, mas não tem como ensinar isso se a pessoa não realmente quiser. E outra, às vezes ela não tem veia. Não tem, sabe, A tem pessoa, que querer. cara, se a pessoa não tem veia de humor, bicho, não tem o que Não fazer, adianta. cara. Não adianta. É. A mesma piada na voz de 2 pessoas diferentes é completamente diferente, cara. O timing da piada, tem gente que não tem isso aí, cara. Eu só faço piada em casa, porque minha esposa Não. já é terrível, mas eu gosto. Eu vou falar um negócio que pode ser preconceituoso, mas, cara, você. Na minha opinião, é bem mais difícil encontrar mulheres engraçadas. Mas percentualmente Pode falar, cara, o pessoal pode ficar bravo aí, mas, cara, pra você encontrar. Sabe aquela moça que fez o Fritando com o Thales Gomes? Aquela eu acho engraçada. Melmar? Não, é a... Cris Aquela- Paiva? Então, Não. não sei. Putz, Aquela esqueci o menina é nome dela. ligeira. Por mais que é roteirizado, ela é ligeira. É. É uma das poucas. Agora você Luana. pega aquela outra moça que faz stand-up bem famosa aí. Calabresa, não. Bruno Não. Luiz. Bruna. Bruno Luiz. Não. Não vejo Ah, é. graça nenhuma nela. Por mais que eu vejo muito esforço dela. Às vezes ela se esforça mais do que a rapaziada. Muita energia, né, no Mas, palco. bicho, não tem. E talvez é um preconceito da minha parte com a mulher humorista. Mas, bicho, eu não vejo graça. Como que eu valido se um humorista... e não é preconceito, tá? Sim, super Como eu entendo. valido se um humorista é bom ou não? Se ele me faz rir. Eu tenho uma dificuldade maior de rir com mulheres. Mas E são você vê que é um poucas. padrão. E você vê que é um padrão. Mó galera É fala. mais difícil a mulher fazer mesmo humor, mas tem muitas boas. Eu tenho acho que umas 10 assim que eu gosto, e tem outras também que eu não gosto. E não é preconceito, é questão de gosto, porque é relativo, Só que, sabe? só que eu vejo nos Eu comentários entendo. que existe uma máxima meio que padrão. Então, quando eu vejo os comentários, eu vejo, não sou só eu que penso isso. Uhum. Entendeu? E é isso. Não sei se tem alguma coisa na psicanálise, alguma coisa que a psicologia que explique isso, mas normalmente homens são mais engraçados. O cara pode ser pior do que a mulher, mas aquela piada na boca dele fica mais engraçada. Entendeu? Eu acho que a gente fala mais besteira. É, E a aí gente tem tá mais homem certo. pra rir, é mais quinta série. E aí tem mais homem pra rir das piadas de quinta série. A gente não tem do filtro. Que mulher, entendeu? A mulher tem um filtro já na piada mais avançada, Você evoluída, fala, mano, racional. se você assistir esse podcast, na hora que você falou que você se escondia na bola, eu já dei risada aqui. Eu me escondi na bola. Entendeu? Viu? Tá explicado, Você né? tava falando sério. E eu Você achei. achou que ia fazer piada? Você falou, eu me escondi na bola, já me segurei. Entendeu? O homem não precisa de muito, mano. O homem é muito quinta série, né? A gente é muito infantil Mas Você ainda. é falou isso, do nariz, então- eu imaginei você tirando meleca do nariz, ó, com a mão inteira ele puxa e então, tira. Mas é isso. Então, mano, o homem ele não precisa de muito, mano, porque o homem é idiota. Aí quando você fala de trazer consultoria de humor pra criação de conteúdo, eu acho que é um baita do mercado. Porque o humor viraliza pra caralho. Sim, Só que o problema é achar a pessoa certa. isso. Realmente você Eu se senti essa limita. E o necessidade. limite, né? É, você E o vai- limite que é você o vai pegar uma humor pessoa que não tem legal e o time. que é o humor já foi. Eu gosto da ideia do desafio, de pegar uma empresa,
desenvolver uma narrativa e fazer conteúdo viral. Acho legal isso, correlacionando com humor e entretenimento. Mas eu não sentia muita atração, sabe? É uma coisa que é muito genuína. Eu gosto de fazer as pessoas se sentirem bem. Eu gosto de servir. Eu gosto de fazer piada o tempo todo lugar que eu vou. Independente se eu conheci o garçom há 10 segundos ou tô tantos dias com as pessoas. É genuíno, eu gosto mesmo. Então é difícil ensinar algo que as pessoas não tiverem nesse time. Então eu fui entendendo 2 anos atrás que eu posso ensinar que é a comunicação. Porque as pessoas começavam a me falar, poxa, depois você me ensinou isso, eu destravei. Nossa, me sentia travado, agora não tô mais. Por quê? Eu uso do humor, e também foi instintivo, eu uso do humor para gerar uma leveza no ambiente e proporcionar uma segurança psicológica. Só que eu sabendo os pontos fracos da pessoa, eu não vou tocar neles, eu vou contorná-los e eu vou deixar ela se sentir à vontade, ela vai errando, eu simplesmente dessensibilizo ela. Eu não vou tocar no ponto. Ela está errando. Não. Eu brinco, descontraio. Ela começa a ficar nervosa que está errando, eu já tiro a atenção dela daquilo, eu já deixo ela à vontade. Porque no final das contas, o que eu faço? Eu uso da minha linguagem do humor para deixar ela à vontade e confortável, para ser ela mesma e entender que o erro faz parte. Porque sempre vai ter uma correlação na nossa infância, adolescência, com irmão mais velho, pai e mãe, o vizinho, o professor, uma figura hierárquica que te retalhou. Que numa apresentação de escola, numa rodinha com meninas, sempre vai ter alguma situação, aquela tia, aquela avó, ou às vezes até a mãe e o pai que fala assim, nossa, mas fulano de tal passou em primeiro lugar, e você aí não, na prova tal. E você no seu exercício normalmente consegue resgatar a origem disso ou não? Sim, porque eu faço uma anamnese. Eu pergunto, eu mando formulário, eu peço um áudio pra pessoa falar sobre a história de vida dela. Então a gente me manda áudio de 1 hora, 2, 3. Caraca. Mas você tem uma base de estudo psicológica, de psicólogo? Muito no flow. Eu estudo muitas coisas, não tenho formação, né? O único lugar que eu me formei foi no útero da minha mãe mesmo. Mas eu fiz 3 anos de música na UNB e depois eu tranquei e abandonei. Não cheguei a fazer faculdade, mas eu... É a vida, É a vida. Mas eu vou iniciar agora um de psicanálise, eu quero entender mais a fundo, estudar, porque eu vou fazendo as coisas muito intuitivamente, sabe? Uhum. Então eu me conecto muito rápido com a pessoa. E o humor tem esse poder, né? Da gente criar esse rapport muito rápido. E quando você fala de consultoria ou mentoria, né? De comunicação. Cara, você pega pedras brutas de todos os tamanhos e especificidades. Às vezes você vai pegar um cara, por exemplo, se eu contrato porque eu acho que eu sou uma pessoa que preciso ainda treinar muito minha comunicação. Acho que todo mundo precisa. Porque desenvolvimento é uma coisa que... Você já cria conteúdo, não precisa. Cara, preciso muito. Você não tem noção o quanto é difícil para eu separar palavras na hora de comunicar. Acho que às vezes eu me confundo muito. O Bruno já deve ter reparado que quando eu tô muito empolgado, mano, vai vir a frase é uma palavra. Eu preciso me concentrar para fazer o meu cérebro acalmar, para eu conseguir separar palavras. Isso, sabe, tipo, é muito louco. Um feedback importantíssimo que eu tenho, porque algumas pessoas falam, nossa, sua comunicação melhorou muito. O meu maior feedback que eu tenho, o meu melhor mentor, é o meu conteúdo. Que legal. Porque automaticamente, não sei se você agora tá reparando, assiste um podcast que você fez, você começa a se criticar demais. Eu não sei, eu não consigo me assistir ainda. É bom, se esforça pra isso. Eu me esforço muito pra me assistir, mas eu não consigo... Hoje eu me assisto muito A minha voz me cansa. Não, mas... E cara, aí você começa... muito doido isso. Se coloque em análise. Porque, cara, é bom. Quando eu assisti os vídeos, eu falava, bicho, como eu falo tal palavra? Como eu repito isso? Olha que modismo chato que eu tenho. Caramba, toda hora eu interrompo o cara. E eu não reparo. Por exemplo, eu já posso... Só nesse podcast, ter interrompido vocês dois umas 10 vezes. Porque eu tenho essa mania. Só que eu não reparo. Enquanto eu tô vivendo, eu não reparo. Mas quando eu assisto, eu reparo cada vez que eu interrompo as pessoas. Então, o melhor feedback que você tem é se assistir. Você vai se norteando. Né? Bom. Então, como você pega pessoas de diferentes lugares, diferentes pontos de partida, como que você tem um framework, como que você estrutura isso? Ou é uma coisa muito no flow também de como você vai direcionar a pessoa? Tem uma metodologia? A metodologia que você usa, como que é? Como que funciona? É meio que meio a meio. Porque tem um framework, só que é muito no flow no sentido de cada um vai ter uma dificuldade, uma habilidade específica. Então eu preciso entender o tamanho da pedra bruta, como você falou, para poder lapidar. E aí, às vezes, eu faço um passo a passo, primeiro encontro, segundo, terceiro, quando eu vejo que tá indo pro outro lado, eu gosto muito de fazer presencial. Porque no presencial que as coisas realmente mudam. Você tem também a comunicação corporal, né? Eu gosto demais. Você coloca o cara lá pra apresentar pra você? Sim, eu faço. Só aí já é um desafio. Já foi, no palco, sozinho no palco, ou com uma mini plateia.
Então eu gosto de criar situações e dessensibilizar a pessoa o tempo todo pra ela entender que tá tudo bem. Fala, errou, foda-se, continua, ninguém tá te julgando. Eu tô aqui pra poder te apoiar, você tá confiando em mim, então bora. Eu gosto de dar esse incentivo mesmo na prática. Então eu entendo a pessoa e vai modelando. É como se fosse um trabalho muito artesanal mesmo, sabe? Eu não consigo me sentir bem falando assim, poxa, é um copia e cola, são 8 encontros exatos assim, assado. Tem gente que 2, 3, 4 encontros tá bom. Tem outros que vão precisar de um trabalho mais longo. E quando eu percebo que a pessoa ficou mais à vontade em certos pontos, em certos formatos, quando é voltado mais para conteúdo, geralmente me contratam mais para conteúdo, para vídeo. Esse é o seu foco. É o foco. Eu gosto também de palestra, mas percentualmente existe hoje muito mais empresários, né, através do Founder Leader Growth, que querem muito mais fazer conteúdo do que palestrar. A palestra, ela é um passo a mais depois de fazer tanto conteúdo. É isso. Mas ninguém acorda assim, putz, eu tenho que fazer palestra porque eu vi o João Adib palestrando. Não, eu tenho que fazer conteúdo porque o João Adib tá fazendo conteúdo o tempo todo. Então, o vídeo eu gosto mais de trabalhar para as pessoas entenderem que é se projetar, ser você mesmo, abrir a câmera e falar. É simples falando, mas sozinho é um monte de pensamento. Total. É um monte, aí vem os traumas. Ouso dizer que as pessoas têm mais dificuldade de falar para uma câmera do que para outras pessoas. Sim, total. Nossa, é muito doido isso. Muito doido. Às vezes você tá conversando com a pessoa de boa. Você ligou a câmera aqui, Travou. Mudou a pessoa. É impressionante. Outro dia eu tava fazendo que a gente tem umas gravações de visitar alguns membros, né? E eu tava conversando com uma pessoa e tava super de boa e tal. Aí você via que tava bem. A gente acabou de ligar a câmera, você via que suou aqui assim, exato. Começou a dar pausa na fala. Aí você fala assim, nossa, como muda, né? Ligou a câmera. É tipo assim, não tem nada, a gente tá aqui conversando, né? E aí eu tentava relaxar mais, eu tentava jogar um pouquinho mais o corpo, fazer pergunta na zona de conforto, que ele se sentia mais confortável pra fazer. Porque isso daqui é o que a gente faz aqui, né? Isso me deu um treinamento aqui ferrado. Você traz o cara. Sim. Porque aqui tem dia que você tem que puxar. É que hoje a gente tá falando bastante, mas tem dia que a gente não fala quase nada. E aí o cara dá vazão. Mas tem hora que a gente puxa, eu pergunto. E aí o Cafala pergunta, aí o outro pergunta. Depende do convidado. E aí tipo assim, você pergunta, o cara responde pra ele e segura a mão. Aí você fala assim, aí você fala assim, mas e aí? A gente tem... Conta essa história. Ah, nasci em tal lugar. Tá, e pior que a gente começa a se brigar aqui. A gente briga aqui pra saber que pergunta que a gente fala. Mas você chorou quando você nasceu? Não, mas é isso, é porque depende muito do cuidado. Você mesmo é flui, é um ping-pong. Mas tem gente que você solta a bolinha, bicho, o cara segura a bolinha. Vai embora, vai embora. É foda. Mas manda aí, como que você transformou esse negócio? E aí o negócio, então, faz esse painel de comunicação, entender as pessoas, mentoria. Mas além disso, você tem outras verticais de negócio. Sim. Hoje eu tenho um tripé como palestrante. Atuo mais falando de comunicação, mas eu posso fazer sobre qualquer tema. E como eu gosto muito de improviso, eu sempre coloco isso no brief ou na proposta que eu estou fazendo com o cliente. Independente do assunto, se eu preciso me preparar ao improvisado, na hora eu faço. Independente se é 1 hora, 10 horas no palco, eu vou. Já tive várias circunstâncias de eventos que os próprios contratantes, né, falando assim, poxa, você salvou o evento. Porque eu gosto dessa sensação de pular de paraquedas e fazer o paraquedas abrir. Então no stand-up eu também me desenvolvi muito assim no improviso. Total, então foi. Stand-up é puro. Eu decorava algumas piadas e ia, mas eu nunca fui do stand-up tradicional de escrever palavra por palavra e decolar palavra por palavra. E piada por piada. Nunca fui. Mas eu gosto da ideia de estruturar as piadas e visualizar. Mas na hora eu vou improvisando com a galera e vai indo. Então tem uma parte de palestra que eu falo mais de comunicação, mas posso falar sobre qualquer tema correlacionado ali. Tem a parte de mestre de cerimônias, porque eu pego minha bagagem de stand-up e eu deixo o evento lá em cima. Então, eu não vou... Por exemplo, fiz agora domingo? Foi sábado. Um evento para Romanel, uma empresa lá de Brasília. Foi em Brasília, mas é uma empresa nacional, né, de joias. E aí, quando eu fechei o contrato com a moça do marketing, o que eu fiz? Eu mandei um vídeo de 4 minutos e 20. Como que eu vou fazer o mestre de cerimônias do seu evento? Eu não falei, olha, o meu mestre de cerimônias vai ser assim. Não, eu mandei um vídeo. Eu falei assim, olha, você quer uma apresentação? Porque é campanha das estrelas, né? As consultoras que mais venderam. Então eu vou começar. Senhoras e senhores, recebam o palco a maior consultora da Romanel de Goiás! Bora, energia! Então eu jogava uma energia pra galera e aí todo mundo ficava assim. Então eu mostrei isso no vídeo, sozinho, desse jeito. Meu tosco, meu bobão maluco, num vídeo sozinho no escritório. E aí, na hora que ela viu, ela mandou pro cara e falou assim, cara, a gente amou, vamos fechar. Então, o mestre de cerimônias... Né? E pior que é besteira isso, cara. É a melhor proposta, isso cara. Faz o evento ficar lá em cima. Não, e aí você falar, a diferença de um evento com alguém elevando a energia, porque
Olha lá, o pessoal tá até vendo. Falou, o que tá acontecendo? Porque Um maluco gritando. É muito doido. Você pega um evento pra manter a energia, se o cara não é profissional disso, se o cara é simplesmente um palestrante que tem um conteúdo incrível, mas pra ele perdurar na energia do palco, porque tem hora que a energia baixa, tem hora que você tem que puxar os caras, tem hora que você pegou uma palestra de um cara que é muito didático, muito técnico, conteúdo técnico e pouco didático, e aí a galera ficou meio boiando ali, aí você tem que puxar de novo. Tem que puxar. E o mestre cerimônia tem que assistir o evento. Sim. Isso, tem que estar lá na plateia pra assistir, pra ver a energia. Voltar e contextualizar e fazer um... É muita diferença. Esse evento, ele teve tanta entrada e saída e foram ajustes perto da data que eu falei assim, nossa, eu cobrei barato. Vou ter que cobrar mais caro mesmo dos próximos, porque realmente eu tenho que prestar muita atenção e eu tenho que me doar muito. Até que eu perdi minha voz há 2 dias atrás e já tá voltando. Porque eu joguei muita energia, tem um microfone super bom lá, mas eu precisava jogar mais energia. Então é uma coisa que eu tenho que ficar sempre atento, porque eu tenho que pegar um gancho, e aí eu estudo sobre as pessoas, eu leio sobre a empresa, eu correlaciono que desde 1886 tem 4 décadas que tem a empresa, eles reutilizam a água, não tem desperdício, foca na consultora, então eu vou decorando. Isso aí vai montando um contexto pro evento. Prata 925 com pedras de zircônio, então eu vou decorando e vou memorizando, e na hora eu vou contextualizando. Então eu gosto muito desse trabalho como se fosse um regente, né? Um maestro que vai orquestrando ali o momento. Então essa parte de mais cerimônias é minha bagagem de comediante. Caramba. Porque o comediante, quando vai fazer esse papel de MC da noite, ele abre, joga energia pra galera, chama o próximo comediante. O comediante depois chama ele de novo. E se o comediante anterior, ele tá começando, tipo chamado open mic, não vai tão bem na noite, aí você tem que deixar a galera mais em cima. Se o comediante próximo for muito famoso, aí você tem que elevar as expectativas. Se ele for muito famoso, depois vier um menos famoso, você tem que abaixar o ânimo da galera. Então é um trabalho mesmo como se fosse uma mesa de som, né? Você vai conduzindo. Caralho, que da hora. Você viu como a gente não presta atenção, mas isso bicho, posso falar um produto que você poderia criar? Manda. E que eu acho que é muito bom. Stand-up, curso de stand-up. Tem alguns que já fizeram, mas eu gosto da ideia voltado pro business. Voltado pro business. Não é, por exemplo, eu faria um curso de stand-up. Eu gostaria de aprender a fazer piada do ponto de vista stand-up, subir num palco pra sustentar um stand-up, mas não pra seguir carreira. Pra me provar. Bom, porque é isso que você falou. Imagina você ter que falar com uma pessoa de forma aleatória só pra conseguir quebrar a timidez. Nossa. O stand-up, cara, é isso. E outra, você simula uma realidade. Ele não tá fazendo palestra. Ele tá fazendo um curso de stand-up. Você pode até fazer uma apresentação de stand-up como formação dos seus alunos. Sim, legal. Com um grupo fechado, sem ser uma coisa aberta, pra ser um ambiente controlado e o cara não se sentir exposto. Será que vai ter um cliente meu aqui? Sabe? E o stand-up ele é muito doido, eu tô pensando aqui. Mas sustentar o stand-up é muito eu tô pensando aqui, mas imagina que você, sei lá, você bota 10... você bota um roteiro ali com 10 piadas ali que você tem que fazer o ponto de risada, né? Sim. E aí não dá risada. Exato. Aí ferrou, isso cara, a gente aprende. Aí você tem que puxar de uma vez você e finge, botar outra. Nada aconteceu e continua. Tem que ser. É isso. Você finge. Aí você preparou a sua melhor piada, seu ponto de conta. Eu já reparei alguns caras famosos que soltam uma piada, você vê que a galera não tá e ele é isso. Pô, aí ele continua trocando ideia. Tem que ir. Eu fico tentando reparar os bastidores da piada do stand-up. E, pô, um curso de stand-up, por exemplo, isso que você acabou de falar sobre a inteligência emocional de baixa energia, sobe energia, tal. Isso pra mim já dava... Me explica mais, dá uma aula disso ali. Que então, legal. sabe, o stand-up tem muito que ensina muito o empresariado, cara. Tem, cara. E eu conseguiria fechar uma turma fácil, uns 8 caras, amigo nosso que topa fazer. Todo mundo toparia mesmo. Simbora, vamos fazer. Super top. Aí, mas então, é focado em piada mesmo, o cara aprender a sustentar um palco. Não, eu vou retribuir isso, já que você me deu essa dica, acho que tem um produto legal pra você fazer também, tipo Neossoro de litrão. Vamos pensar. Cusão, cara. O cara faz inalação com um balde. Mas aí, sabe qual é o problema? Aí tem um problema. O problema é que ele não vai conseguir vender e vai usar tudo. Exato, é um produto. Não adianta, é um produto de uso único. Na verdade, que tem que fazer assim média, aí eu compro. O cara não tem desvio de step, tem um retorno pra Campinas. Agora pegou na veia. Agora foi bom. Você levantou a bola, filha da puta. É a cartilagem, é um colchão ortobon, queen size. Mas é isso, verdade, bora fazer, eu topo. Eu tô dentro fechado. Cara, vamos demais. Eu gosto disso. E faz super sentido, porque quando a gente tá no palco ali, você tira essas vestes de autoridade, que na internet é comum. A pessoa tá falando com você, cara, fala algum nicho, de algum cliente de vocês.
Empreendedorismo. Empreendedorismo geral. Cara, assim, porque empreender não é fácil. Você tem que dar o seu melhor todos os dias. E aí, na hora de gravar... Então, gente, quando eu comecei a empreender, eu passei por muita dificuldade. Eu quebrei, aí vai voltar falando pra pessoa, e aí eu quebrei, depois eu me estruturei, eu tive que pegar empréstimo. Mas na hora de gravar, a pessoa muda. Então, eu gosto de sempre falar pras pessoas, quando você vai gravar, e eu tô falando que se empreender não é uma questão de... eu vou fazer isso pra ganhar dinheiro. Não, é transformar a vida das pessoas. É você olhar pra vida da pessoa e falar assim, poxa, qual o problema que você tem que eu vou resolver? Eu vou acordar mais cedo, eu vou dormir mais tarde, mas eu vou resolver o seu problema, porque eu nasci pra empreender e resolver os seus problemas. E isso te dá uma certeza que você fez isso por propósito, não porque só um business por um business. Então, minha voz não muda. O celular é como se fosse um frame da sua linha do tempo de vida. É só 10 segundos de 24 horas... que apareceu aqui, gravou e pronto. Você não tem que mudar o tom de voz, tem que ser você mesmo. E as pessoas modulam a voz. Modulam. Ela tem uma voz diferente pra gravação. Eu sugiro colocar mais energia, não ficar... Oi, gente, tudo bem com vocês? Não, mais energia. Não precisa ter uma imagem engessada. Energia. Se normalmente a gente tá falando assim, na hora de gravar, fala um pouquinho com um tom mais forte, mas com mais energia. Isso é bom. Eu faço isso. Modular esse é meu tom. Tem que subir, porque você vai descendo em automático. Você vai no meio do caminho, você vai... Sabe por quê? Acomodando. Você vai acomodando. E olha que doido. Normalmente, quando a gente tá vendo algum Reels, TikTok ali, a gente já tá meio que quieto assim, ó. Não, vocês já fizeram um teste de ficar vendo uns Reels? E aí você abre a câmera frontal. Só pra você ver como é que tá a tua cara. Você tá derrubado. Você já tá assim, ó. Assim, minha cabeça já pensou na pose do Steve Hawking, mas tudo bem. Então, assim, você tá assim, ó, já tá lá. É muito... É aleatório, minha cabeça... minha cabeça, ela pensa... Isso é foda. Minha cabeça associa as paradas e outra... Eu não sei, eu preciso fazer alguns testes, eu acho que eu tenho TDAH, umas porra toda aí. Não sei. Mas eu tenho essa associação natural. Eu não penso, tipo assim, é natural. Qualquer coisa que você falou no nariz, na minha cabeça já vai fazendo assim a cronologia de um monte de coisa. E eu não vou esquecer. Vou usar produzindo conteúdo. Então, assim, a gente tá aqui que nem o Steve, ó. A gente tá aqui, ó. A gente tá aqui vendo e tal. Então, você tá com a energia baixa. Aí você aparece um vídeo. Oi, gente, quando eu comecei a empreender, eu passei... Não, você tem que dar um choque pra pessoa passar o dedinho e falar... Opa! Legal esse vídeo, legal, interessante. Por quê? Se você não joga energia mínima e suficiente, as pessoas não vão parar pra te assistir. Mas só mais um vídeo. Então você tem que chamar atenção. Os 3 primeiros segundos é fundamentais. Então se você fala com energia, com um pouco mais de animosidade, porque quando as pessoas entram aqui na internet, não é pra poder aprender nada técnico. Elas estão pra se entreter. Exatamente. Então você entretém, chama atenção, joga um pouco mais de energia e vai metendo o teu conteúdo sabe uma coisa muito doida que eu vi uma vez um cara de vendas falar? Que ele botava o time inteiro na hora de vender, na hora que o cara tava fechando o negócio, ele botava o time dele de pé. Ele não podia ficar sentado. Ele tinha que vender de pé. Porque quando você tá de pé, você fica incomodado e você tem que subir energia pra você aguentar. E aí você começa a ter essa retorno. Porque a pessoa do outro lado tá sentindo essa energia. Sim. Então você tá assim, jogadão, não sei o que e tal. Você tende a baixar o tom de voz, você tende a relaxar, o cara vai se sentir acomodado e vai te dar o somebody love. Ele falava, quando o cara levantava pra vender, ele levantava, a energia dele ficava diferente. Andando. Então assim, e é muito doido quando você fica andando de um lado pro outro, né? Coisa de homem, você fica andando, conversando com você mesmo, você fica não sei o que e tal. Parece que você tá muito mais acelerado do que quando você tá sentado pensando em alguma coisa. Dá até pra você perceber se a pessoa tá de pé ou não sentada. Dá pra perceber pela voz. É isso. É igual sorrindo. Já viu a pessoa falando bom dia sorrindo? Cara, você percebe que a pessoa tá sorrindo, bicho. É loucura o quanto o ser humano tem esse Mas é o quanto a voz, acho que a entonação da voz e a energia que traz a voz pra orelha transmite a sensação de como a pessoa está. Exato. Né? Porque aí traz na sensação, na imagem. A pessoa percebe isso de forma intuitiva. Ele fala isso, cara. Os melhores fechamentos... O fechamento de venda tem que ser de pé. Cara, muito legal. Levanta o time e fecha a venda de pé. Eu gosto de falar isso. Se você estiver disposto a passar um pouquinho de vergonha, a fazer mais do que a média não faz, você se destaca. A régua é muito baixa. Então, se você colocar um pouco mais de energia, se estiver disposto a fazer coisas idiotas, como, por exemplo, fazer uma cabra no meio do nada do podcast, você gera a sua diferenciação. Então, eu gosto da cor amarela, mas eu fui compor na minha imagem, porque de amarelo a pessoa tá me vendo no evento assim, ó, o idiota de amarelo. Então eu gosto do amarelo porque chamou a atenção, é diferente. Então você vai percebendo que para chamar a atenção das pessoas, um mínimo de esforço que você fizer que a maioria não faz, já é muito interessante. Sendo que às vezes essa primeira tentativa de chamar a atenção pode ser uma tentativa, de certa forma, frustrada em termos de credibilidade. Vou explicar melhor.
Então, quantas pessoas que já me chamaram a atenção com idiotices, qualquer idiotice, às vezes a pessoa fez um vídeo de piada, uma coisa, ou qualquer coisa. Ela me chama a atenção e fala, nossa, que besteira. Eu começo a ver e falo, cara, sabe quem faz muito isso? Pablo Marçal. Ele atrai as pessoas por idiotices, por coisas... Fez muito, já fez muito mais. Fez muito mais, por falas aleatórias, mas quando você vai lá e seguir, você fala, peraí, não é a média. Isso foi aquele vídeo que viralizou, mas cara, o que esse cara fala tem... Não, tem 1000 palestras de 4 horas, se você for assistir, tudo bem, se você não gosta... Esse cara aqui é bom, meu. Mas tem conteúdo. Tem muito conteúdo. Aí no final ele usa dessa estratégia para atrair atenção, e no final ele tem profundidade, de certa forma. Ele que lançou essa dinâmica de corte, então, botar a molecadinha pra fazer filme. Só que pra você fazer uma cabra no meio de um podcast, você tem que ter peito. Tá entendendo o que eu tô falando? Imagina que o corte que o pessoal aqui seleciona é você começando com a cabra. Putz, o melhor corte é a cabra. Mas tá o headline é a cabra. Aí você não precisa falar nada. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, a galera vai olhar e falar, que esse idiota? Que idiota? É isso aí. Mas tá entendendo o que eu tô falando? Pronto. Aí a pessoa vai assistir o podcast ou uma frase que você falou, pô, aí do nada quando a pessoa vai lá, tá contratando sua consultoria. Tá entendendo o que eu tô falando? Às vezes, se colocar em evidência é o necessário para que a pessoa te dê atenção, não de forma de credibilidade inicialmente, mas que vá pro próximo passo para depois descobrir quem é você. E outra, é bem melhor que você faça, porque não tem como a gente agradar todo mundo. Exato. Nem Jesus agrada todo Sem fazer cabra, você já não vai agradar. Você não vai agradar. Você não vai vender pra todo mundo. Então, você fazendo, corre mais risco de você vender mais certo. E chamar originalidade. É isso, cara. Muito. Uma das coisas que eu queria mostrar aqui, dentro da minha atuação, tá chegando no final. Agora é maleta. Aqui tem... Você acredita que acho que tem alguns milhões? O que será que vem nessa maleta? Você não sabe o que é, meu? Eu não sei. Tá achando que... Tá tipo aqueles palhacinhos. Um filhote de cabra. É tipo aquelas mágicas, ele sabe o que você Vamos abrir, deixa pro próximo episódio. Já pensou. Então, como comunicação, eu atuo como mestre de cerimônias, como palestrante, e eu fui introduzindo a minha frente como entrevistador. Então, eu faço, né, os microfones pros eventos. Esse aqui, por exemplo, da Non-Stop, que eu tô fazendo algumas boas imersões. E aí eu faço os microfones e vou gerando conteúdo. Tá de cabeça pra baixo, ó, maluco. Então eu vou gerando conteúdo com as pessoas de maneira muito espontânea, usando a minha bagagem. Então, né, tem o do CMO que eu fiz a Canopla ano passado, mas eu não consegui no evento, então já fiz me preparando para esse evento agora, que vai ter nesse próximo, acho que... Eita, daqui a 15 dias. Mas o que é? Você vai lá... Qual que é o lance? Isso aqui é uma baita aquisição de clientes que eu tenho, porque eu entrevisto as pessoas, utilizando a minha experiência como comediante e comunicador. Eu vou no evento que, sei lá, tem 2.000 pessoas. Num dia eu entrevisto umas 100, se eu quiser. Então eu entro no evento, agregando, faço o microfone, e aí eu gero conteúdo para as pessoas do evento, eu gero prova social, como foi a tua experiência com o evento e tal. E eu não pergunto para a pessoa, você quer fazer uma entrevista? Não, eu já chego assim, eu tô aqui com o... Como foi a tua experiência com o evento? Qual foi o melhor insight que você tirou da palestra do Cassola? E aí eu vou gerando. Então eu agrego pro contratante, pra pessoa que eu entrevisto e pra mim também. E de lá eu vou finalizando. Ou pra poder entender se eu posso vender uma coisa pra pessoa, ou pra poder indicar. Então eu gosto de fazer isso e foi natural também. Nesses últimos 2 anos. Então... E cadê o do Além de CNPJ? Porra, cara, não vou fazer no próximo. Eu vou fazer no próximo. Você vem com isso, abre uma maleta no meio do negócio. Achei que ia surgir o Palhacitos aí. Aí, ó. O da V4, nariz já tem. O da V4 foi legal, foi o seguinte. Tem outro. Pô, sabe o que ele sacaneou? Aqui, ó. Eu já sei. O quê? Ele já sacaneou. Você veio pensando, né? Em qual nariz você colocar? Putz. Não, tem que ser a bola de basquete, não dá. Mas eu... O V4 foi legal. Eu fiz... Eu coloco o microfone de lapela aqui, aquele que gruda de imã. Tô com ele aqui. E aí, qual que foi o lance? Esse da V4 foi legal. Eu fiz pro evento... Aí, ó. Eu grudo aqui, ó. Eu nem sabia que tinha isso, cara. Aí você coloca de um lado do outro. Cadê isso? Tá aqui, eu vou comprar um negócio aqui. É animal. É legal pra você entrevistar. É animal, é legal pra caramba. Não, eu te dou de presente. Me manda logo que eu faço. No final... Aí eu grudo de um lado do outro, entendeu? No final eu vou entrevistar ele. Porque agora eu vou entrevistar todo mundo. Você gruda aqui. Sim, ó. Deixa eu grudar pra você ver. E o da V4 foi legal, que foi o seguinte, eu me preparei... a gente que é empreendedor, cara, todo mundo tem que fazer um microfone da empresa.
Todo mundo. Aí eu Caralho, faço, você só fazer mandar. Não, e não precisa ser esse gigante, assim, maiorzão, mas, pô, isso daqui faz muita diferença, E pega cara. bem, mano? Sim, super bem, ó. Puta Ele gruda aqui pelo que- imã. O da V4 foi legal. Eu fiz já pensando assim, olha, não sei se vai dar certo, mas eu vou fazer. Acabou que eu fiz, não cheguei a utilizar no evento, porque não ornou, mas eu fiz pro meu amigo que tava ali realizando o evento. Então eu penso assim, poxa, eu quero me conectar com as empresas, eu quero agregar Você bota essa espuminha verdadeiramente. aí pra poder segurar. É, tem que ser espuminha pra poder grudar. E ela tem que ser arrochada, porque senão o microfone cai. Caralho, mano, que legal, mano. Que profício. Aí Muito aqui dentro, legal, ó, né? um microfoninho. Dá um zoom aqui no meu, aqui, ó. Um microfoninho daquele Lark lá, tradicionalzinho. E olha a entrega. Porra, mano. Nossa, é animal, né? Vou fazer pra você dar de presente, viu? Fudido, Pode mano. deixar, pode deixar. Tamo junto, cara. Caraca. Porra, legal pra caralho. Esse é legal demais, hein? Puta ideia. E aí, Coisa você faz legal. você agrega um valor Agrego, cara. fudido pra empresa. E eu vejo... E acho legal, né? Porque o fato de ter Fudido. começado a fazer isso, eu já vi pessoas começando a fazer, tipo, pegando e tal. Eu falei assim, que legal, tô gerando uma... É uma estratégia da TV. Uma diferença. Mas é o seguinte, ó. É, exatamente. Uma É o premissa. seguinte, ó. Compromisso já agora. Todo entrevistador que vier aqui, a gente vai fazer uma entrevista final e vai ter um microfoninho desse pra gente poder fazer a entrevista. Você É um vai- conteúdo já a mais. faço. Você precisa arrumar pra gente esse negócio. Fechou. Eu Mas é vou um fazer conteúdo a mais que a intercalado. gente gira. Caralho, aí a gente começa a produzir conteúdo pro Aí, ó. digital. Pronto. Eu vou fazer Tá aí, invertido, ó. preto com branco e branco com preto. Sabe que eu trouxe meu faço dois pra microfoninho, vocês. né? Pra Trouxe, fazer. já tá ligeiro. Eu já tava com essa intenção. Aí a hora que você colocou agora, Fudido, mano. já Mas, foi. cara, puta ideia. E é isso, é agregar valor. Deixa eu guardar esse aqui também. E aí a lição que fica aí, eu acho que pra gente trazer um insight pra galera é quem é teu cliente final e como você consegue agregar valor pra ele antes mesmo de ele te conhecer. Nossa, isso aqui é... Sim. Nossa, Você- o tanto de porta que eu abri por conta disso. Exatamente, Um monte cara. de porta. E a maioria dos eventos que eu fiz ano passado, eu fiz de graça no sentido de, tô indo no evento tal, eu faço o microfone nas entrevistas, tá aqui o vídeo. Por exemplo, um evento que me marcou muito, foi muito importante, do Marcel Roxo, que ele é irmão do Joel, e foi lá em... Ele veio aqui já. Ih, legal. Marcel, amo você. Gente boa. Marcel, eu conheci através do Rodrigo Simas, um amigo também lá de Santos. E aí eu falei Vem assim, aqui cara, também, ó, vai Rodrigo. ter essa... Ih, nossa senhora, todo mundo sou! Dois caras geniais que eu sou Genial. muito fã. Nossa, dois incríveis. E eu fui lá em Santos em novembro do ano passado. E eu falei assim, cara, vou fazer esse microfone pra poder entrevistar. Ele falou assim, tá bem, vem. E aí eu fui. Cara, me conectei muito com toda a equipe, Na todos Santos os Week, palestrantes. Santos Digital Week. Digital Week. E aí me gerou um convite, que eu tô indo agora daqui a uns 15 dias pra Portugal, pra poder fazer o evento com eles lá. Que vai ser a edição, né, em Lisboa. Então eu me conectei com muitas pessoas no ano passado por causa disso. Então hoje já tô remodelando como um negócio agora pra vender. Você mesmo grava? Como que você faz? Você tem alguém Tem gravar, uma né? equipe minha, É, mas quando eu chego no evento ali pra servir e gerar valor, eu já conecto com o videomaker do local. Então eu faço, olha, vamos fazer isso aqui, vem. Então eu me conecto, mas quando eu preciso vendo como um pacote, tipo, umas Exato. cerimônias, eu vou entrevistar. Aí eu levo minha equipe e faço. animal. Cara, isso aí é muito difícil, porque você coloca o videomaker, os depoimentos ficam um pouco travados. Fica Faz um travado, depoimento aí. é. Aí a pessoa Putz. fica dependendo do, Não, isso do daí quanto ela é É dinâmica em acelerar fazer. 10 anos. Isso aí você direciona outra, o depoimento. Eu brinco com as pessoas, dependendo quão travada ela for, eu brinco até chegar na pergunta que eu quero. Então eu extraio dela ali o melhor, depois corta na edição. E aí o legal é que tudo se correlaciona. Exato. porque deixar a você pessoa à direciona vontade. e você Direciona o leva o depoimento. depoimento pra onde você quer. E ninguém sabe o que eu vou perguntar. Tô pensando, o que você vai fazer? O que você vai falar? O que você vai falar? E as pessoas que, umas 5 mais ou menos, do ano passado pra cá, que não quiseram dar entrevista, no primeiro momento que eu cheguei perto, eu insisti. Todas as 5 que eu insisti. Depois que eu fiz entrevista, quando eu vejo que a pessoa é tímida, aí eu sustento uns 7, 8, 10 minutos. Caramba. Pra ela poder Quando trabalhar. ela é tímida. Aham, quando ela é tímida, faço questão. Aí você trabalha ela. Todas as 5 que falaram que não queria, todas as 5 me dá um puta depoimento depois que chega em casa. É isso. Você Esse não cara, é, muito obrigado você por não é um insistir, entrevistador né? só. Você, primeiro, para as pessoas gera valor através disso, Sim. porque você é um comunicador que consegue direcionar. Mas, além de tudo, você extrai o melhor depoimento das pessoas. É, Então, pra um mais evento- visceral. Eu gosto disso. Porque, cara, já pensa o seguinte: qual é o grande. A grande dificuldade que a gente tem conversado, inclusive nesse podcast? As pessoas não sabem se comunicar. E principalmente quando liga uma câmera. Nossa. Então, às vezes, você tem um cara que amou o teu evento. Aí você fala, "Ô, você consegue fazer um videozinho?" Aí o cara fica sem graça de dizer não. Aí você mete um microfone na frente dele e fala, o que você achou do evento?
e joga toda a bucha pra ele. Pra ele falar. Às vezes o cara não consegue nem ter linha de raciocínio de seguir. Mas se você gostou do evento, Exato. não pode ser. Eu sempre pergunto, então. como foi a tua experiência? Exato. Qual foi o insight mais transformacional que você leva pra tua casa daqui pra sempre? Às vezes você consegue, num direcionamento assim, numa entrevista dessa, primeiro, o teu loginho na boca do cara. Por causa que tá com conteúdo e você direciona onde você quer levar a informação. O que você achou? O que você achou do Bruno? Você achou que o Bruno conseguiu entregar conteúdo? Nossa, o Bruno é bom demais. Só numa dessa aqui, essa frase nunca sairia se você deixasse por conta própria. Então o depoimento Você gera pros dois lados, né? E você gera pra quem tá entrevistado. Quem é entrevistado também. Exato. Porque por mais que é um conteúdo pra ele. Exato, ele pega aquele conteúdo e distribui. Porra, parabéns, mano. Da hora. Tamo junto. Ideia, obrigado. É animal, né? Animal. Eu só achei que ia ser um negócio mais... Eu achei que ele ia vir com uma surpresa pra gente. Né? Tal. Ia ser aí, muito legal. Mostra tudo isso aqui, não vem com a gente. Caramba. Eu tô constrangido. Mas e agora, quem já fez? A gente te convida pro próximo. Aí você me convida pro próximo? Eu aí, traga. Meu caro, chegamos na parte final. Eu falei que ia passar rápido. Nossa, voou, cara. Uma hora e pouco, já estouramos uma hora. Mas não acabou ainda, eu tenho uma pergunta final pra te fazer. Mas só quero agradecer os patrocinadores, que, galera, olha esse audiovisual aqui de qualidade que a gente trouxe de forma gratuita pra internet com esse conteúdo. Tudo isso são graças aos patrocinadores que acreditam no nosso projeto e investem pra gente ter esse conteúdo aqui de qualidade e de forma gratuita na internet. Quero começar agradecendo a SMB Store, que desde 2018 tem ajudado micro e pequenos empreendedores a controlarem seu estoque, vendas e financeiro, tudo isso com um sistema acessível e fácil de usar. Inclusive, a SMB Store é nosso patrocinador master e oferece esse episódio aqui pra internet. Quero agradecer a agência RPlan, que oferece a solução completa de marketing digital para negócio, cuidando das empresas com olhos de dono, desde a criação de site, gestão de anúncios, planejamento estratégico, social media e SEO. Polux, sabia que existe oportunidade de desembolsar menos com impostos através de planejamento tributário? Eles são especialistas em gestão de tributos. CNC Displays, está precisando vender mais? Então o seu negócio precisa de soluções criativas para PDVs, balcões, bandejas, displays e muito mais. CrossHost, quer dar voz ao seu negócio e alcançar mais pessoas? A CrossHost é especialista em produção audiovisual e soluções de internet, criando podcasts, eventos e transmissões ao vivo com qualidade excepcional. E Max Service, contabilidade que tem como missão a parte consultiva ao empreendedor, estando sempre próximo da gestão da empresa. Com o ecossistema completo, eles têm atendimento desde o Simples Nacional até o lucro real, mas eles têm o lucro real como especialidade. Tamo junto, patrocinadores. Vamos que vamos, muito obrigado aí pela parceria. E você que está assistindo, que é empreendedor, alguma das dores que você tem hoje no seu negócio, pode ter certeza que algum desses empreendedores, dessas empresas que eu citei aqui em cima, são empresas que resolvem essas dores. São empresas que são curadas pela gente, são empreendedores, empresas sérias, que estão à frente do negócio. Pode ir de olho fechado, depois volta aqui para me agradecer. Tamo junto. É isso. Agora, pergunta final pro Sardinha. Agora. Agora passa aquele, tipo, aquele plantão Globo. Vai, imita a cabra. Ô, Sardinha, pergunta final, mano. Quantos anos você tá agora? 31. 31. No alto dos seus 31 anos, puta trajetória, acabou de mudar pra São Paulo, com certeza esperando uma projeção maior na carreira por conta do networking que automaticamente a Alphaville vai te dar. E isso é certeza, né? A Alphaville sempre projetando as pessoas, ainda mais pela patotinha de Alphaville. Os negócios digitais. Os negócios digitais e tudo mais. E que, certo, o que você entrega realmente tem muito a ver e se encaixa com essa demanda da turma lá. Vou fazer uma piadinha aqui, a Alphaville. A Alphaville virou ponto de duas coisas. Ou você tem uma igreja ou você tem uma plateia digital. Que, cara, todos os galpões que eram empresas ou virou igreja ou virou galpão digital. Caraca, eu não tinha percebido isso. É só isso. Não, essa galera, o Thiago Nigro começou esse movimento lá atrás, junto com algumas outras pessoas. Aí o Marçal criou começou a levar, e é Marçal, plataforma. E os caras puxam a galera pra lá. Você não tá em Alphaville? Vem pra cá. A galera puxa você. Mas eu pensei muito em vir pra cá também. Porque eu fiquei dividido. Que Alphaville me conecta com a galera do digital. Aqui são as empresas que eu levo treinamento em company. Do real. Então aqui me ensinou a colocar o pé no chão. Pra treinar pras empresas. Lá, a lição que o conselho que eu te dou, na verdade, é não more em Alphaville achando que todo o seu ecossistema tem que se adaptar e ir pra lá. Sim, total. Venha pra cá. Porque a galera de Alphaville, eu sinto isso, tá? A galera de Alphaville não quer mais sair de Alphaville. Reunião tem que ser aqui, vem você pra cá. Eles não querem vir pra Itaim. Então, se você... Eu morei 8 anos lá. Se você entender que você mora em Alphaville e lá tem um ecossistema fudido pra você realmente captar a oportunidade, mas entender que algumas oportunidades você tem que tirar o teu carro de lá e vir pra Itaim, Vila Olímpia e tudo mais, aí você extrai o melhor dos dois. Não queira, não se isole lá. Não se isole, não se isole lá, porque a galera quer se isolar.
A galera se isola lá. Não, vem você pra cá. Reunião aqui. Não, eu saí para ir pra aí? De jeito nenhum. Venha porque a galera de business, meu dinheiro tá... Total, tá aqui, sim. Não, eu cresci com a expectativa que é o digital, porque eu fui da internet, né, como influenciador, depois eu fui migrando pra realmente transformar como business. Então, na minha cabeça, o dinheiro tava no digital. Exato. Não tá não, Não tá não. O dinheiro tá aqui. Também tá. Mas a maioria tá aqui no físico. Não, a maioria tá no físico. O que fomenta tá aqui. O que fomenta o empreendedorismo no mundo, eu acho que é a economia real. Sim, total. O digital, ele vem... E é isso, o digital, ele vem, mas ele não... Quantas pessoas tem dentro de uma empresa digital e quantas pessoas tem dentro de uma empresa de economia real? Então... Mas você parar pra analisar, 100% do dinheiro captado na economia digital vem de clientes da economia real. Porque sempre é... E até quem vende marketing digital para pessoas de marketing digital, porque existe, você pega um Érico Rocha, ele vende produtos digitais para pessoas de produto digital, mas no final das contas, se você descascar a cebola, sempre a origem do dinheiro, o follow the money, tá vindo da economia real. É um empresário contratando, é alguém contratando, então é a economia real que financia a economia digital. No final das contas, sempre é isso, mano. Pode analisar. Só descascar a cebola. Esse foi um dos motivos de eu ter saído um pouco do digital. Né? Mas pergunta final pra te fazer, Sardinha. Cara, 31 anos, puta de uma experiência, já foi ex-tímido, fez stand-up com 18 anos, era magrelo, e isso foi um dos propulsores pra tua vida. Agora tá vindo pra São Paulo pra captar oportunidade aqui, com o produto que você vende, com as coisas que você tem, a comunicação que você tem, é questão de tempo, cada vez para você crescer mais, você já tem networkings estratégicos. E, cara, quando você vem para São Paulo ainda, você olha os próximos 2 anos e fala, porra, agora é só questão de tempo mesmo. Mas, voltando desse podcast, você bate seu carro e morre. Bate a madeira aí. E a pergunta é para trazer contexto mesmo, porque, bicho, você piscou e Deus falou, cara, tamo junto, missão cumprida. Você fala, agora, bicho, agora que eu acabei de me mudar, agora que tava tudo dando certo, agora que eu tava indo para Portugal, ele fala, missão cumprida. No alto dos seus 31 anos, se esse fosse o teu último momento de vida, como você condensaria 31 anos de experiência num conselho? Como que você talvez resumiria e deixaria de mensagem pro mundo 31 anos de vida, sabendo que sua vida foi curta, mas esses eram os planos de Deus? Fica tranquilo que nunca ninguém morreu saindo daqui e nunca... Será que eu bato esse recorde? Bateu o carro. Não que a gente saiba. Mas a ideia é trazer peso pra pergunta mesmo. Pra trazer peso e o contexto da pergunta. Por que será que todos os convidados nunca voltaram? Será que eles estão aqui? Mas dá um overview pra gente. O que você condensaria aí? Eu acho que eu falaria ser autêntico. Sabe os pentinhos de senhor de idade, já viu? Porque assim, eu carrego isso aqui, eu acho tão legal, porque gera essa dissonância, né, de estar usando terno e geralmente o pessoal de mais idade usava, né? Acho bem legal. Que ser autêntico é você fazer aquilo que é a tua verdadeira essência. Então, eu fui me aceitando a ser eu mesmo, então eu gosto de usar o amarelo, eu gosto de usar a gravata, eu gosto de usar a meia do Bob Esponja, porque eu gosto de gerar esse contraste, de levar a seriedade pro humor e o humor pra seriedade. Eu fui me encontrando dentro da minha autenticidade ao longo dos anos, e quando você se aceita e você tem tranquilidade em ser você o tempo todo, eu devo isso também muito ao Alex Monteiro, um amigo do meu coração, que é o cara que fundou a Non-Stop, empresário do Whindersson, do Simone, da Cacá. Então, cara maravilhoso, que foi meu mentor, é meu amigo do meu peito, que me mostrou que a sua essência é o seu maior ativo. Então, quando você, você não se abala com o que os outros vão achar. Você não fica com vergonha de aparecer fazendo vídeo para poder falar bem da tua empresa. Foda-se o que os outros vão achar. Você tem que meter a cara e falar e dar o seu melhor ali no vídeo ou no palco. Então, ser autêntico e se aceitar é de um valor tão transformacional que você conquista o mundo. Isso significa, quando você é autêntico, que a sua autoestima tá intacta. Tudo bem que às vezes ela oscila. Mas quando você tem autoestima, ela é um combustível para você ir mais longe e ela é um escudo para repelir qualquer coisa externa te afete. Então, você ser você e ter segurança do seu propósito, do seu diferencial, que eu encontrei o meu através da minha dor. E o teu propósito sempre está correlacionado com a tua dor. Uma dificuldade que tu tem, que você vai... Então, consiga ajudar as pessoas. Porque você tem o lugar de fala. Exato. E você ser você é o melhor conselho da vida. E quando eu me tornei eu mesmo, eu só sou eu. Eu não fico querendo sustentar personagem. Isso traz paz, no final dos contos. Total. Tranquilidade, uma paz interior, sabe? Você se sente
você o tempo todo, você não fica querendo agradar os outros. Então, poxa, vamos continuar, você gostou de mim, vamos fazer acontecer, mas se você não gostou, tá bom, continua aí tua vida, Deu sucesso melhor, pra você. Tamo junto e sucesso. Caralho. Seja você. E é difícil. É um conselho muito genuíno, mas complexo, hein? É que você tem medo do julgamento. É. E aí, por mais que você seja você, alguém vai te julgar. Então você molda o teu julgamento Você e vai, você acaba você não vai sendo colocando você. umas máscaras. É isso. Sim. E o legal da criança é que ela tá cagando. A criança tá do meio de um jantar com 30 adultos e a criança fala: mãe, como é que eu nasci? Foi aquele dia que o papai tava gritando com você dentro do quarto? É. A criança solta isso porque ela não tem medo do julgamento. Ela é pura. E a gente é puro por essência. Na fase da infância, adolescência, a gente vai criando essas máscaras e esses olhares do julgamento e a gente vai perdendo, né, essa criança interior, esse olhar de criatividade, esse olhar de leveza. No final das contas, a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Eu tô preparado pra morte. Eu penso isso constantemente. Eu sempre falo pros meus pais, né? Eu amo vocês, beijo, boa noite, fica com Deus. Amo vocês, até amanhã. Eu tô tranquilo, sabe? Eu vejo isso que é o ciclo. A gente vai passar dessa pra uma outra. E a gente viver como, por ser jovem, a gente viver de forma infinita é o pior erro que tem. Perigoso. Porque a gente, como no jovem, acha que, a gente não tem que pensar nisso agora. Uhum. Só que, a gente não sabe. A finitude da vida traz a maturidade do caramba. É, e eu tenho forte. como meta. Todas as pessoas que passam por mim, eu tenho que tirar um sorriso delas. Caralho. Todas eu fico caçando isso. Eu gosto disso. É um pouco da minha essência, é um pouco da minha assinatura, que é o que me tornou uma pessoa feliz. Levar a felicidade pros outros. Fodido. Caraca, encerramos bem esse podcast. Caraca, a gente foi do humor ao Da lápide de nariz pra vida. Meu brother, foi puta Tamo do podcast. junto, Caraca, podcast obrigado. fudido. Satisfação. Muito bom estar com Deus. vocês. Parabéns. Cara, é isso. O que precisar do Além do CNPJ, da gente aqui, tamo junto. Foi um baita podcast. Aproveita de novo, como a gente tinha falado nos bastidores, aproveita desse conteúdo aqui pra fazer corte, porque a gente tira poucos, então arregaça, porque tem muita coisa legal e vai pôr a verdade pro mundo, porque eu acho muito legal, eu acho admirável um cara com tamanho desprendimento sobre o que os outros vão achar. Isso é difícil. Isso é difícil. Isso é uma coisa Muito que difícil. eu olho com admiração de verdade, porque eu não consigo. Sabe? E é um exercício, é o que eu falei. Faz o curso de stand-up, que eu acho que pode ser um baita de um destravamento. Destrava. Gosto. Mas, tipo, porque é uma coisa que eu fico falando, o que eu preciso fazer para cada vez menos me importar? Porque a minha essência ainda continua tímida. Tá ligado? Então eu fico buscando esses artifícios. E você é um cara que eu olho do ponto de vista de admiração, porque eu falo, caralho, Obrigado. o cara imitou uma cabra. Vai ser mas impossível tá entendendo o que eu tô falando? esquecer. O cara tá cagando. não o que os tá. outros tá pensando. Deixa Puta que eu pariu. dar uma pincelada que agora fez muito sentido o que você falou. A gente tem que dar a nossa devida desimportância. Uhum. E as pessoas não vão parar o tempo delas pra poder te julgar, porque elas estão gastando o tempo delas julgando elas mesmas. Então você tá se julgando o tempo todo, você tá julgando o tempo todo. É isso. Então quando você pensa que o outro vai achar, é como se você estivesse dando uma importância tão extra em grande. Então, no final das contas, caga pelo que os outros vão achar e só seja você, porque daqui Porque a elas 5 estão segundos... cagando pra vocês do mesmo jeito. eu imitei a cabra e depois a galera esqueceu. A gente vai relembrando, elas vão lembrando. Mas as pessoas não vão ficar lembrando a cabra. Vocês estão num relacionamento, vocês não sabem o que as companheiras de vocês postaram anteontem ou semana passada. Porque é tanto conteúdo, é tanta coisa que não tem como você decorar. Exato. Ninguém vai ficar lembrando pra sempre que você falou um corte de um podcast há A 2 anos prova atrás. disso é que essa memória curta faz com que os políticos usem dela. Isso, É total. isso. É isso. Que a galera tem memória curta. A ponto Total. de, cara, doideira. Total. É só... Faz, A cria galera outra vai história esquecer. depois, Acabou. cria outra A história versão- em a cima, a versão se versão é apaga. sempre... É isso. É tipo uma câmera em DVR. Sabe? O HD Putz, suporta falou 24 tudo, horas. cara, é verdade. E o cara ontem tava sendo sacrificado, hoje ele é o Deus. E É aí, isso. porque a retórica muda A e o retórica negócio... vai reescrevendo a história em cima da própria fita. Caralho, fudido Legal, esse hein? insight, Gostei também, Caraca. muito bom. Caralho, chegamos forte. assim. Profundo. Galera, você que ficou É até o isso. final, muito obrigado por ter acompanhado esse podcast até o final. Aqui embaixo tem vários botõezinhos, clique em todos para engajar, encaminhe esse episódio para um amigo, para um sócio, para um parceiro seu que seja tímido, que você acha que ele tá precisando ouvir esse papo aqui. Tamo junto e até a próxima. Sucesso, valeu! Valeu! Uhul! E o...